Antes de orarmos, precisamos silenciar o barulho ao nosso redor e ouvir a voz de Deus. Sabe, existem orações que nunca planejamos fazer. Elas não nascem nos momentos de alegria, mas surgem quando você se sente encurralado, quando cada porta parece fechada e trancada por dentro. É aquele momento em que a única coisa que resta dizer é: Deus, se o Senhor não fizer isso por mim, então não pode ser feito. Esses momentos são aterrorizantes, eu sei. O peito aperta, o ar falta, mas eles também revelam algo precioso. Quando você chega ao fim de si mesmo, quando seus recursos acabam, finalmente surge espaço para você alcançar a Deus com todo o seu coração. Às vezes, Deus permite que enfrentemos situações desconfortáveis ou até dolorosas, não porque Ele está ausente, mas porque Ele nos ama o suficiente para nos trazer de volta para Ele. Existem estações em que somos forçados a desacelerar, a refletir, a admitir que não somos super-heróis e que não podemos carregar o mundo sozinhos. Talvez você esteja nesse lugar hoje. Se você reconhece que precisa parar de lutar sozinho e entregar os pontos para Deus, toque no botão de gostei agora. Esse é o seu sinal de rendição. Para crescer como um crente maduro, você precisa aprender uma verdade difícil, mas libertadora. Deus pode usar a dificuldade para moldar o seu coração. Ele pode usar exatamente aquilo que você detesta, aquela situação que você chora para que vá embora, para despertar a sua fé novamente. Algumas crises servem como um espelho. Elas expõem o que realmente está dentro de nós, revelam em quem temos confiado e nos empurram de volta para os joelhos. Um exemplo claro disso é a história de Jonas. Jonas sabia exatamente o que Deus lhe disse para fazer. No entanto, ele escolheu correr. Ele não estava confuso, ele estava desobediente. E ainda assim, Deus não parou de amá-lo. Essa é uma das verdades mais humildes que você pode segurar hoje. Mesmo quando você corre na direção oposta, Deus ainda pode vir atrás de você, não para te esmagar, mas para te corrigir e te restaurar. Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. A correção é a prova de que você pertence a Ele. Se você aceita ser moldado por Deus, mesmo que doa, escreva nos comentários: molda-me, Senhor. Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12 nos alerta: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te detenhas pela sua repreensão. A correção nunca é agradável no momento em que acontece. Quando Jonas correu, ele acabou em uma tempestade violenta e depois em um lugar de profunda escuridão. Jonas capítulo 1, versículos 15 a 17, conta que lançaram Jonas ao mar, e o mar cessou a sua fúria. E então o texto diz algo impressionante: Deus preparou um grande peixe. Perceba a palavra preparou. Isso significa que não foi um acidente, não foi aleatório. Deus não estava no céu coçando a cabeça, tentando descobrir como lidar com a fuga de Jonas. Deus já tinha um plano. Ele poderia ter deixado Jonas se afogar nas consequências de suas próprias escolhas. Ele poderia ter encerrado a história ali mesmo, no meio das ondas, mas em vez disso, ele nomeou um peixe para preservá-lo e trazê-lo ao arrependimento. Isso deve mudar como você vê suas próprias lutas hoje. Se você crê que Deus tem um plano de resgate para sua vida, compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que não é o fim. Pense comigo por um instante. Alguns dos lugares que você chama de punição podem, na verdade, ser proteção. Alguns dos atrasos que você odeia podem ser a misericórdia de Deus em ação. Algumas portas fechadas podem ser Deus te resgatando daquilo que teria te arruinado lá na frente. Deus é capaz de te parar, mesmo quando você está se movendo com toda a força na direção errada. E Ele é capaz de te manter vivo tempo suficiente para te trazer de volta ao propósito dele. Agora imagine a realidade de Jonas dentro daquele peixe. Escuridão total, isolamento, a sensação de estar enterrado vivo, o som da água do lado de fora, nenhum controle, nenhuma rota de escape. No entanto, aquele lugar escuro tornou-se um santuário de oração.
Jonas não podia consertar a situação. Ele não podia argumentar para sair dali. Ele só podia clamar a Deus. E é frequentemente aí que a verdadeira rendição começa. No fim de nossas opções é onde o início de Deus acontece. Se você está disposto a ver a mão de Deus até no escuro, verifique se já está inscrito no canal para continuarmos essa jornada juntos. Em Jonas capítulo 2, Jonas ora de dentro do ventre do peixe. Ele diz que clamou na angústia e o Senhor o ouviu. Ele fala de afundar, de águas se fechando sobre sua cabeça, de estar perto da morte. Mas então ele diz algo poderoso. Quando minha alma desfalecia, lembrei-me do Senhor. É isso que o sofrimento pode fazer. Ele pode te trazer de volta à memória, pode te trazer de volta à humildade, pode te trazer de volta à verdade absoluta de que a salvação vem somente do Senhor. Talvez você não esteja dentro de um peixe hoje, mas você sabe exatamente qual é a sensação de ser engolido pela pressão. Talvez você se sinta engolido pela ansiedade, engolido por doença, engolido por dívidas financeiras, engolido pela dor de um relacionamento quebrado ou pelo arrependimento. E nesses momentos, o inimigo tenta te convencer de que Deus acabou com você, de que é o fim da linha. Mas a história de Jonas prova o contrário. Se você precisa ser lembrado de que Deus ainda te ouve, digite seu nome nos comentários para orarmos pela sua vida. Mesmo quando Jonas estava desobediente, Deus ainda estava trabalhando. Mesmo na disciplina, a misericórdia estava presente. Mesmo na escuridão, Deus podia ouvir uma oração. É por isso que você não deve julgar sua vida apenas pelo que você vê agora. Deus pode usar uma tempestade para te redirecionar. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos lembra: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não diz que todas as coisas parecem boas ou são boas. Diz que Deus pode trabalhar nelas para o bem. Deus não promete que seus filhos nunca enfrentarão águas profundas. Ele promete que eles não as enfrentarão sozinhos. Isaías capítulo 43, versículo 2 diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Isso significa que a aprovação é real, mas a presença dele também é. Se você está encurralado hoje, faça o que Jonas fez. Clame ao Senhor, conte a verdade, renda o que precisa ser rendido. Se você crê que Deus está virando sua história, deixe um amém bem forte nos comentários. Vamos orar juntos agora. Senhor Jesus, quando meus olhos veem problemas, eu quero que meu coração veja a Ti primeiro. Quando a vida parece bagunçada e pesada, eu quero me lembrar de que Tu ainda estás assentado em autoridade, cheio de misericórdia e capaz de me resgatar. Eu confesso que muitas vezes quero soluções rápidas, mas hoje estou escolhendo a confiança. Eu não posso entender o que está acontecendo ao meu redor, mas creio que Tu entendes plenamente. Eu venho a Ti como meu mestre e meu salvador, e trago minhas preocupações, minhas perguntas e meus medos. Tua palavra em Salmo 20, versículos 7 e 8 diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Senhor, eu não quero colocar minha confiança na força humana, no dinheiro, nas conexões ou na minha própria sabedoria. Essas coisas podem falhar e desaparecer em um momento, mas Tu permaneces o mesmo. Hoje eu escolho levantar minha fé acima dos meus sentimentos. Eu escolho me levantar em oração, em vez de cair no medo. Jesus, eu creio que Tu estás acima de cada situação que enfrento. Tu estás acima de cada principado, acima de cada governante, acima de cada ataque espiritual e acima de cada bardo que tenta pesar minha mente. Quando me sinto cercado, lembra-me que não estou derrotado. Usa cada teste e cada aprovação para me atrair mais próximo de Ti. Não quero que o sofrimento me torne amargo, eu quero que ele me torne melhor. Não quero que a dor me feche, eu quero que ela me torne mais dependente da Tua graça. Molda o meu caráter nos lugares secretos,
Produz em mim uma fé forte. Como diz o Salmo 121, levanto meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dorme. Senhor, eu amo essa verdade. Tu não te cansas, tu não olha para o lado, tu não dorme no trabalho de cuidar de mim. Mesmo que eu não consiga entender, tu já estás trabalhando. Se você recebe esse socorro divino, envie esta oração para o grupo da família agora. Senhor, eu me recuso a viver como se não tivesse pastor. Tu és o bom pastor e não abandonas tuas ovelhas. Tu lideras, proteges, provês e restauras. Tua palavra em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça.